Oi, pessoal. Todos estão aí para a gente começar? Quem tiver aí, dá um oi. Que bom. Todo mundo que for chegando, gente, por favor, dá um oi aí para mim, que eu vou começar daqui uns minutinhos, esperar o pessoal chegar. Vocês estão me ouvindo bem? Olá, pessoal, boa noite. Agora eu vi o Bruno, a Zaine, o Rafa. Que bom. Que bom que vocês estão aí, tá? Eu quero começar falando um pouquinho de mim, do meu trabalho. Então, eu estou esperando o pessoal chegar para a gente não pegar as informações no meio do caminho. Se vocês estiverem me ouvindo, tá ok? Faz assim para mim, dá um ok, eu falo, tá tudo bem. Só para me entender se eu estou conseguindo comunicar direitinho com vocês, porque é importante a comunicação, né? Tá todo mundo me ouvindo? Tá ok? Tá. Vou esperar só uns 5 minutinhos, que aí eu já começo para a gente poder ir conversando. Oi, Márcio. Oi, pessoal. Importante vocês estarem aqui, porque a gente vai trocar algumas informações muito importantes. Eu vou contar um pouquinho da minha experiência para vocês entenderem que as coisas elas são práticas e a gente consegue mostrar resultados seguindo alguns procedimentos, algumas técnicas, algumas coisas que são importantes. Então, eu vou começar falando um pouco do meu
do meu trabalho, do que já aconteceu comigo, algumas empresas que eu já levantei, já treinei pessoas, né? Vou fazer um resumo rápido, só para vocês entenderem que a gente acaba tendo que provar, não é que é provar, mas é importante a gente mostrar o que a gente faz, os resultados, porque os resultados, eles alavancam, né? Então, eu vou estar contando um pouquinho da minha história resumida e depois a gente vai entrar em alguns detalhes que eu quero acrescentar, né, aqui para vocês, deixar alguns recadinhos. E depois também eu vou falar um pouco sobre, a gente vai trocar algumas informações sobre dicas de abordagem. Eu queria poder falar no treinamento, depois que a gente vai poder marcar, sobre como lidar com não, entendeu? Muitas das vezes a gente tem dificuldade de prosseguir porque não sabemos lidar com não. Então, a minha intenção é trabalhar um contexto no geral, né? Passar para vocês, deixar para vocês uma mensagem prática de resultado. São 20h14, a gente pode começar a falar daqui uns 2 minutinhos, tá? O pessoal já está entrando. Ezenite, Maria de Fátima, Maria Aparecida, boa noite. Sejam bem-vindos a todos. Quem não seguiu meu canal ainda, depois vocês entram lá no canal Daniela Prado SCI, tem alguns vídeos também que eu já postei lá. Vocês estão estudando, já estudaram e praticam os boas-vindas, os treinamento boas-vindas? Porque esse treinamento, ele complementa a nossa apresentação de negócios, né? E a parte de sonhos, né, que é o primeiro hábito, ele faz toda a diferença na vida das pessoas que estão no projeto, né? A gente colocar os sonhos em primeiro lugar, para a gente poder buscar nossos sonhos, né? Então, se o objetivo financeiro não estiver vinculado a ações, fica muito difícil para a pessoa conseguir sustentar, porque toda vez que ela lembra dos sonhos dela, ela persevera, ela quer ir para frente. Então, depois a gente pode marcar também um treinamento de boas-vindas. Vou incentivar vocês a estar praticando isso e multiplicando na forma certa. A Zaine está indo pessoalmente, né, Zaine? Você gostou do treinamento ontem? Você gostou, Zaine, do treinamento ontem? A gente foi de boas-vindas, né? A Zaine participou pessoalmente. Isso. Nós vamos poder perguntar, a gente vai tirar algumas dúvidas, eu vou seguir aquelas perguntas e respostas que a gente já fez, e aí eu vou deixar livre para vocês perguntarem, tá bom? Eu já vou começar agora. Só para vocês entenderem, eu, na verdade, eu sou publicitária, né? Eu me formei em publicidade, só que eu sempre tive vontade de ganhar bem, porque eu gosto de maquiagem, eu gosto de viajar, eu gosto de coisas boas que a vida pode oferecer para a gente, né? Então, o que acontece? Eu peguei e formei em publicidade e eu fiquei sabendo que a área de carro é uma área que era bem rentável e tal, e eu comecei a procurar. Meu pai fez espelhamento de pintura, indenização de banco, isso filme no carro dele, quem foi pagar fui eu. E eu sabia que o ramo automotivo é um ramo que ele pagava muito bem. Que bom, Márcio, que você gostou também. Obrigada. E aí eu peguei e
eu sempre fui assim, meio cara de pau, assim, né? Porque a gente que quer vencer na vida, a gente não pode ter muita vergonha. Então, quando eu fui para essa concessionária e eu pedi essa oportunidade, me deram uma oportunidade, só que eu fiquei resistente, porque eu falei assim, eu não gosto de vendas. Eu não gosto de vender, não gosto de ficar empurrando nada para ninguém. Mas como eu sou muito corajosa, aí eu fui fazer essa entrevista, que tinha uma oportunidade lá na concessionária para vender estética automotiva. E aí eu comecei a fazer, a menina que me treinou, ela me deu um texto, e eu estou internalizando aquele texto no meu coração, e aí, de repente, eu não conseguia fazer nada que não fosse sincero, porque eu achava que estava empurrando alguma coisa para as pessoas. E eu fui colocando aquilo no meu coração e fui entendendo o texto, colocando ele de uma forma assim que entre no coração e saia para que eu pela minha boca. E eu peguei e fui falando, e primeiro carro que eu liguei, eu vendi um Isofil, e eu fui ligando para todos os carros e fazendo a mesma coisa, e fui aprendendo e tal. Quando fui ver, eu tinha triplicado as vendas da concessionária, só que ninguém me falava nada. Que eu sabia que eu estava fazendo um movimento, mas eu só chamo aumenta produtivo aqui, aumenta produtivo lá. E aí foi indo, você fica sendo visada, as pessoas começam a te conhecer, você passa na concessionária, você vende, multiplica aquelas vendas, aí te manda para outra, a concessionária está morta, de repente você multiplica ela também, aí já de repente virei gerente, aí eu fiz uma apostila com técnicas de vendas, e aí ontem até comentei no treinamento de ontem que um dos meus diferenciais é porque eu ligava para todos os carros que entravam no concessionário. Então, resumindo, uma dica que eu dou para vocês, aumente o número de cadastros, de abordagens, porque assim vocês vão ter um número maior de cadastros. Então, uma das coisas que eu fazia era ligar para todos os carros, coisa que muitas pessoas não faziam. E outra coisa, eu tinha 5 serviços para vender. Cada carro que eu ligava para vender o serviço, eu falava de uma forma objetiva, aproveitando o tempo, dos 5 serviços que eu tinha. Então, isso também já aumentava minhas vendas. E outra coisa, eu era simpática com o cliente, educada. Então, com isso, eu também já atraía mais vendas. Outra coisa, eu era sincera na hora de falar. Eu não queria mostrar para o cliente uma coisa que ele não podia perceber. Na verdade, eu não era assim, que eu estava querendo trazer ele para ganhar, para mim ganhar. Não, eu não vendia nada, eu aconselhava a pessoa o que é melhor para ela. Então, eu mudei esse termo de vendedora para consultora em vendas. Então, quando você for abordar alguém que você gostaria de conversar sobre o projeto, eu aconselho vocês falarem de uma forma assim que querem o bem da pessoa e o resultado vai vir. Se essa pessoa achar que você está querendo trazer que ela é um número para vocês, ela vai resistir no primeiro momento, na primeira palavra que você abordar ela. Ela não pode ver dessa forma. Primeira dica para aumentar o número de cadastros é aumentar as abordagens, fazer relacionamento, frequentar cursos, treinamentos em lugares que às vezes vocês não costumam ir, que vocês vão passar aí com o objetivo de aumentar o campo de amizades. Vocês podem fazer a lista de contatos dos boas-vindas. Vocês têm muitos contatos que às vezes vocês nem sabem que vocês têm, então nunca falta contato. Nós somos 200 milhões, né, de consumidores no Brasil todo. Então, nós não tem, quando alguém fala que não tem pessoas que não têm contatos, é impossível alguém estar falando de uma forma consciente, porque se a gente quer mesmo vencer na vida,
a gente precisa de contatos. Eu falo sempre com o meu pessoal, gente, o que eu falo para o cliente? Gente, a gente pode não ter dinheiro, as pessoas podem não ter dinheiro, mas se elas têm contato, elas têm tudo. Então, guarde esses contatos. Um dia você vai precisar deles. Uma dica que eu dou para vocês, seja agradável com todas as pessoas possíveis. Uma hora, o que você fez lá atrás, pode ser que você precise desse acesso à pessoa. E às vezes a gente pensa naquele momento, no momento de raiva que a gente está, e a gente não pensa que nós precisamos ter domínio próprio de nós mesmos, porque o que a gente planta, a gente colhe. Se a gente plantar bondade, plantar compreensão, se a gente plantar amizade, isso tudo vai retornar, e o contrário também. Isso, aconselhar para o bem do cliente, estou registrando isso mesmo, muito bom, Maria de Fátima, faz isso para a gente, que vai ser bom. E o que eu falo para vocês? Que quando vocês... Eu vou começar a pegar as perguntas aqui, para a gente começar a responder, mas você sempre... Tem alguém pedindo para mandar um link. Peraí, Daniel, vou pegar aqui. Só um minutinho, gente. Tem o pessoal chamando aqui, perguntando onde que está o link. Eu vou pegar aqui, ó, as perguntas. Sugestão de temas, né? O Lucas, ele perguntou, alguém pergunta sobre contrato de exclusividade. O que você vai responder? Isso. Na verdade, gente, quando a gente começa uma abordagem desde o início de uma forma perfeita, entendeu? De uma forma que as pessoas entendam com clareza, abordar é como se você estivesse contando uma história. Imagina uma criança que você vai explicar para ela sobre alguma coisa e ela não entende nada. Essa pessoa que você está abordando é uma criança, é como se fosse uma criança. E você tem pessoas que às vezes não conseguem cadastrar porque elas explicam as coisas muito picadas. Elas não nos explicam o passo a passo. As pessoas gostam de passo a passo. Início, meio e fim. A gente não aprendeu isso quando a gente aprendeu a ler, estudar, a escrever, a gente contar uma história do início, meio e fim. Então é isso. Quando a gente conta uma história, essas situações que a gente passa, a pessoa fala, esse contrato com exclusividade, se aceita isso vai ficar muito mais fácil de ser respondido. Porque a cesta é cara, porque o kit é caro. Às vezes a pessoa recebe um monte de bombardeio de perguntas, mas é porque ela não consegue segurar, é porque é como se o problema que tinha que ter sido resolvido lá atrás, ela deixou embolar, aí confundiu a cabeça da pessoa mais ainda. Então, quando a gente for falar do projeto da SCI, você pode falar dessa forma. Olha, eu vou explicar, no final a gente tira as perguntas, a gente responde as perguntas, ok? Aí você vai explicar o processo todo. Uma outra dica, pessoal, não fale tudo de uma vez, entendeu? Vocês podem até falar, mas vocês têm que certificar que essas pessoas entenderam que você já começou a explicar. Eu não sei se vocês se lembram, mas eu me lembro quando eu fiquei sabendo da SCI, que eu falei do projeto, eu perguntava à minha líder, né, Inês, sempre, todos os dias eu tinha perguntas, ou seja, vamos se colocar no lugar daquele que iniciou. Ele pode ser, por mais inteligente que ele seja, ele não vai conseguir entender tudo de uma vez, né? Então, é um processo. Tem gente que quer cadastrar a pessoa no momento que ela começou a falar. Às vezes, você vai ter que ir um dia,
na casa dela. Às vezes você vai precisar levar ela na PN de novo. Às vezes você vai precisar mandar uns 3 vídeos no WhatsApp. E essas sementes são as mais sólidas. Porque essas abordagens de pessoa que pega na emoção, não se decepcione se a pessoa cadastrou de uma vez, falou que vai arrebentar e de repente no outro dia ela nem está te respondendo mais. É porque a semente ela tem que germinar e para isso ela precisa de um tempo. Então, esse trabalho é um trabalho diário de acompanhamento, de relacionamento. Se a pessoa perceber que você não quer a amizade dela, que você só quer ela para cadastro, você vai dificultar o cadastramento dela. Então, a pessoa primeiro precisa do seu relacionamento, do seu convívio, e, consequentemente, a gente faz o cadastro dessa pessoa. E essa pessoa precisa também de saber que você está seguro do que você fala. Mas segurança vem de quê? De treinamentos, de estudos, de espelhar em alguém de sucesso, que você quer ser uma discípula, pegar referências. Pegue uma pessoa de referência e fale assim, eu quero ser igual a essa pessoa. E vocês vão ter como se fosse um objetivo a ser atingido. Todos nós temos que ter objetivos para atingirmos. Então, quando você se espelha em alguém, e pegue o espelho, aquilo que você vê de produtivo. Se a pessoa, se você escolher, não importa, pegue as características boas. Às vezes você tem um amigo, um familiar, que em algumas coisas ela pode ser espelhada e outras não. Então, siga a parte positiva das pessoas, absorvam o que for bom para vocês. Então, quando a gente começa a crescer, como andar com pessoas que realmente elas inspiram a gente, elas nos atraem a crescimento, a melhorar como profissional. Na minha concepção, todos nós precisamos de sermos o melhor em tudo. Seja uma faxineira, seja alguém que faz um trabalho digno de um porteiro, um motorista. Nós temos que fazer de uma forma em servir, né? E o resultado, ele vem para nós. Se a gente quiser ganhar, a gente vai perder. Se a gente quiser perder, às vezes, muitas das vezes a gente vai ganhar. Porque o objetivo final não são números. O objetivo final é um crescimento coletivo de todos. Nós temos que ver as coisas como um bem maior. E isso, consequentemente, nós vamos ter crescimento com isso. Então, sabe aquela hora que a pessoa te perguntou uma coisa que você já está cansado de saber, que você já respondeu várias vezes? Então, às vezes naquele momento, aquela pessoa precisa ouvir aquilo, e aí é aquela hora que ela vai assimilar aquela situação. Então, todos nós precisamos de um tempo para aprender determinadas coisas. Tem pessoas que vão evoluir nessa aí depois de 6 meses, 7 meses, 8 meses. Cada um tem seu tempo. E às vezes as coisas se manifestam de uma forma que a gente não tem como controlar. Explica o negócio primeiro, no final abre a pergunta, não faz a última vez. Isso mesmo, Maria de Fátima. Então, o que acontece? A gente trabalha com sementes, a gente não sabe onde que elas vão germinar, né? Às vezes você vai ajudar alguém que ela vai trazer uma outra pessoa que você não esperava e ela vai sair. Então, ou seja, quando a gente semeia sem saber para onde vai, sem materializar aquilo, as coisas vão acontecer. Isso, o objetivo maior, isso mesmo. Então, eu vou começar, como eu expliquei para vocês, eu vi essas perguntas aqui do Lucas, por exemplo. Alguém pergunta sobre contato e exclusividade.
Pessoal, isso aí é uma coisa que você só pode responder isso depois que a pessoa entendeu o beabá, o início. Mas tudo bem, a pessoa quer, não, me explica isso. Pessoal, o objetivo final não é saber se a pessoa tem contrato de exclusividade. O objetivo final que a pessoa quer saber, quais são os benefícios para ela, quais são os custos-benefícios, o que aquilo vai dar de retorno. Aí as coisas, entre aspas, ruins para ela, vai ser pesadas depois. Então, primeiro ela tem que compreender o que realmente é o conteúdo. Por exemplo, a SCI é uma empresa que participa 80% dos lucros com seus consumidores. A SCI é uma empresa que ela é certificada ISO 9001. A SCI é uma empresa que está com projeção de fechar 2018 com 1 milhão de kits. A SCI te dá a sua cesta custo zero, com 3 pessoas e cada uma indicando 3. Essas coisas, elas têm que ser a base do argumento, né? A base do argumento, ela é forte, entendeu? Ela solidifica uma argumentação. E aí, depois que a pessoa entendeu, teve paciência, se ela já chega atropelando você, querendo saber sobre contrato de exclusividade, o que eu ganho com isso, você pode ter certeza, alguma coisa está errada, entendeu? Essa pessoa não tem, ela tem que ser humilde, porque quando a pessoa é humilde, ela vai ser um bom líder. Ela tem que ouvir primeiro, depois quando a pessoa, às vezes, ela é mal educada, ela chega atropelando tudo, ela não quer nem te ouvir, desconfie se essa pessoa vai ser um bom líder. Se essa pessoa realmente reconhece a autoridade do projeto, a autoridade da sua fala, te respeita, essa é uma pessoa para andar com você. Então, não fique preocupado se essa pessoa, que você quer cadastrar essa pessoa. Eu até falei ontem no treinamento de boas-vindas, eu falei com o pessoal, falei, olha, eu tive 2 erros, que eu poderia estar já num nível muito maior do que eu já estou na SCI. Primeiro que eu cadastrei minhas 3 em 3 horas. Mas isso foi bom? Não sei. Porque as minhas 3 não trabalham. Então, o que acontece? Eu tenho que fazer o trabalho todo. Então, esse foi uns erros por inexperiência na época, né? E aí, o que acontece? Eu peguei e fiz o trabalho todo e acaba que as coisas vai demorando. Então, pessoal, escolham 3 multiplicadores e pronto. É mais fácil do que vocês imaginam. Não se preocupe em quantidade, preocupe em qualidade, deixa a coisa acontecer. Deixa a coisa acontecer. A preocupação é achar 3 pessoas boas, compromissadas, que vão semear constantemente, que não é aquele que coloca 10, 15, 20, 30, de repente sai, todos os 20 saem também. Não tem problema, se essas pessoas saírem, deixe elas saírem, porque elas vão te iludir, você vai achar que é bom, mas não é bom. O que não for bom, não é para ficar com vocês. Jesus não falou que o ramo ruim ele corta para ficar só os ramos bons? Então, é isso que acontece. Então, na segunda pergunta aqui, sobre essa pergunta do contrato de exclusividade, se caso vocês, por exemplo, explicarem tudo para a pessoa e realmente for tempo de responder, porque existe tempo para responder. Não queira responder tudo da hora que a pessoa quer, porque ela não vai entender. Você tem que acompanhar o raciocínio dela. Se você conseguiu compreender. Agora, uma coisa super legal que eu tenho feito, que eu percebi que deu certo, existem pessoas e pessoas, né? Por isso que é bom a gente trabalhar levando convidados na PN, porque lá você consegue pegar vários sentidos da pessoa, o olhar, o ouvido, a sensação, a mensagem, o visual, né? As pessoas, a energia.
Então, a PN é lugar para que, às vezes, aquelas pessoas que não estão tendo tanta facilidade de abordar, né? Para levar pessoas, entendeu? Então, o que eu percebi também, que às vezes, um gancho, aquelas pessoas que perguntam assim para mim, como que eu vou abordar a pessoa? Eu vou falar tudo, eu encontro uma pessoa na rua e eu falo o que para ela? Primeira coisa que você vai falar com ela. Vou dar um exemplo básico aqui para a gente entender. Mas a primeira coisa que você tem que começar é do começo, né? Mas qual que é a informação principal de todo o contexto? São os ganchos. Os ganchos, quais são eles? Os ganchos a SCI é um supermercado diferenciado, que ele divide com os clientes dele 80% dos lucros. Um gancho, né? Para começar. Porque nós sabemos quem é a SCI, o que ela me oferece. Vocês podem se perguntar, quando eu tiver dúvida do que eu vou falar, quando eu tiver dúvida do que eu falar, aí a gente vai perguntar assim, qual que é o principal motivo que as pessoas procuram a SCI? O que me fez levar a estar na SCI? O que me fez amar esse projeto? Isso é a sua resposta, é a resposta que também é o centro da informação que vai ser passada para essa pessoa. Esse é um gancho, é um resumo pequeno de todo da fala positiva, se você estivesse fazendo um tópico. Isso aí que é os ganchos. Por exemplo, vou dar um exemplo na prática. Vamos supor, você está na fila do ônibus, você está no ônibus, você pode... Eu não gosto de reclamação, pessoal, porque a reclamação, a murmuração, ela traz uma energia ruim, tá? Mas eu vou dar um exemplo, é questão de trazer o problema e trazer a solução. Espero que vocês entendam. Mas, por exemplo, a população hoje está demorando muito, vamos supor que o ônibus está demorando, que o ônibus está cheio. Aí vai aos Estados Unidos, lá o político anda de ônibus, aqui no Brasil é desse jeito, mas fala rindo, né? Tipo assim, tá. Aí eu falo assim, eu tô aqui, mas eu, com certeza, ano que vem, eu tô ganhando meus tantos R$1.000, que eu recebo participação de lucro de uma empresa, que come arroz e feijão, você entendeu? É mais ou menos assim. Então, que entra as deixas, através de um comentário que você vai fazer, que você vai trazer um problema e você traz uma solução. Então, toda vez que você traz um problema e traz uma solução, a SCI é a solução para o problema. Quando você traz a SCI como solução para o problema, você está trazendo para ela, o que ela vai interpretar? Ela vai lembrar dos sonhos dela, ela vai lembrar do que ela precisa. Que aí entra o treinamento de boas-vindas, que a gente fala sobre os sonhos, sobre fazer Quem aqui já fez a cartolina com sonhos? Todo mundo aqui já fez? É importante vocês colocarem os sonhos de vocês bem vistos, porque isso vai mover uma força interior muito forte, que vai fazer com que você se inspire, né? É uma forma de inspiração também. Então, Jaine, faça essa cartolina com seus sonhos e coloque realmente o que está dentro do seu coração e lute por ele. Então, isso mesmo. Então, vou passar para... Então, a questão da exclusividade, o Lucas perguntou, a SCI, ela não tem contrato de exclusividade. A pessoa é livre para ela fazer a SCI. E você ser livre é bem melhor, porque com a SCI, como é um sistema de cooperativismo, é um sistema de ajuda mútua. A gente ajuda o outro e o outro nos ajuda. Então, aqui é um sistema onde podemos contribuir um com o outro. Então, se a pessoa está
ali por dinheiro, por ganância, por exclusividade, que não seja do coração, o projeto não encaixa para a pessoa. Então, assim, se a pessoa tiver entendido o projeto da forma que deve ser entendida, ela não vai deixar de fazer SCI por nada, por nada. Então, eu quero deixar uma observação com vocês aí. Quando vocês tiverem um não de alguém, vocês podem ter certeza. Se você fizer uma abordagem correta, deixou bem claro para a pessoa o que é SCI, explicou as vantagens de estar na SCI, aquilo que a SCI oferece para pessoas, a oportunidade, e você fez tudo o que você fez com entusiasmo, com o coração feliz de estar falando aquilo, se você conhece do projeto, se você tirou as dúvidas das pessoas, e assim a pessoa mesmo assim falou não, pode ter certeza. Uma, não era para ela mesma a SCI. Duas, não era o tempo dela. Ou três, às vezes ela vai vir mais tarde, ou às vezes quem vai vir vai ser uma outra pessoa através dela. Então, tudo é positivo. Se for não e não vir, é porque não é para vir. Se não é para vir, é porque não vai ser bom para você. Não vai encaixar, vai vir e vai desistir. Então, não se preocupe com nãos, né? Então, faça dessa forma. Então, essa questão do contrato de exclusividade é a primeira pergunta do Lucas. Agora eu vou passar para a segunda pergunta aqui, que a gente vai... Como eu posso aumentar meus cadastros? Então, é um contexto geral. Primeiro, se você quiser aumentar seus cadastros em números, mas que eles sejam também aumentar os cadastros de qualidade. Porque não adianta a gente fazer 30 cadastros e não ser de qualidade, aí a gente vai perder os 30 cadastros de trabalho à toa, né? Mas se você cadastrar 3, você cadastra 30, sabe como? Uma coisa, uma observação. Às vezes eu estava trabalhando com a minha equipe com o Facebook, né? Algumas pessoas sabem disso. E o trabalho do visionário, ele é tão legal que o visionário, ele vê até no não. Vou dar um exemplo. Eu já falei várias vezes com a minha equipe sobre isso. Você faz 100 divulgações no Facebook, corre atrás e cadastra, sei lá, 30. Eu já cadastrei tanta gente saiu também, não tô nem aí. Para falar a verdade, a gente faz a nossa parte. Se for para a pessoa realmente vir, ela vem. Aí o que acontece? Faz uma peneira. Vamos supor que você aborda 100, não sei. Aí você cadastra 30. Aí desses 30, 15 desiste. Aí depois dos 15 sobra uns 10 aí que vai continuando, mais ou menos. Aí vem um restinho de 5 lá, que é sucesso, que a pessoa arrebenta. Aí o que essas 5 vão fazer? Essas 5 vão todas cadastrar, porque essas são as fortes. Elas vão cadastrar cada uma 30, que aí vai voltar o seu trabalho todo. Aí você vai, cada uma 30, por exemplo, que vai ser mais, né? Elas vão voltar com o número que você perdeu. Então, é uma forma de vocês verem que o trabalho não é em vão. Tudo que vocês fazem não é em vão. Então, a gente só imagina que vocês estão num terreno onde vocês estão buscando, cavucando o diamante. E o diamante, ele é o mínimo, a menor quantidade de diamantes que nós encontramos. Elas estão num lugar mais difícil, às vezes, de encontrar, mas eles valem ouro. Eles valem ouro, eles transformam, tem um valor tão grandioso que vale por todas as pedras que você achou. Então, é assim que funciona. Então, como comentário, o cadastro é vocês não terem vergonha. O medo e a vergonha atrapalham, e isso é inconsciente, isso é uma crença. O medo e a vergonha é uma crença que veio de você mesmo, porque nada te impede. Nada te impede. Você não está fazendo nada injusto, você não está prejudicando ninguém.
Então, se você estiver fazendo um bem para a pessoa, se você sabe que essa CI ela é um bem para aquela pessoa, você teria, entre aspas, vergonha se vocês não falassem, se não desse a oportunidade. Se vocês têm dúvida se o projeto é bom ou não, aí vai surgir uma insegurança. Então, você tem que trabalhar é você. Por que às vezes você não cadastra ninguém? Porque o problema, às vezes, é você não identificou da forma que deveria haver um líder. Então, quando você conseguir enxergar esse potencial da SCI, as coisas vão fluir e os resultados vão vir, porque você vai, o seu próprio entusiasmo, a sua própria vontade de falar com as pessoas, de compartilhar isso, vai fazer com que você libere uma energia para aquela pessoa, uma força. Então, muitas das vezes você não cadastra ninguém, é por causa que você precisa realmente se convencer. E se for isso, eu aconselho vocês a buscarem através de meditação mesmo, olhar para dentro e ver o que realmente te impede de acreditar mais do que você acredita, porque seu sucesso está aí. Às vezes você perde 15 minutos, 20 minutos meditando sobre o que está de empecilho. Às vezes o empecilho você está buscando fora, mas um empecilho é dentro de você. Às vezes você não cadastrou ninguém, às vezes você perdeu pessoas, porque no inconsciente você está liberando aquela mentalidade que precisa, alguma coisa que precisa ser limpa lá dentro, para que as coisas possam fluir, porque no fundo, às vezes a gente desacredita. Então, eu deixei esse recadinho para vocês ficarem de olho, analisar mesmo o que tem por dentro, né? Então, aumentar o cadastro, aumentar o número de abordagem, pegar suas pessoas, uma ideia ótima, é vocês pegarem, vamos supor, vocês cadastraram 3 pessoas, ou 4, peçam ela para poder fazer a lista de contatos, né, que é seguir o treinamento de boas-vindas, e peça a elas para trabalhar aquela pessoa. E esse trabalho, vocês podem também pedir para que elas passem o contato para vocês fazerem uma conferência. Eu ensinei no áudio como fazer conferência, né, se a pessoa for de longe. Todo celular tem como fazer uma conferência, conversar 2, 3, 4 pessoas ao mesmo tempo. De preferência, todo contato pessoal. Gente, contato pessoal, ele tem muito mais poder para cadastrar alguém do que o WhatsApp, do que qualquer coisa que você escolher aí. Então, se você tiver a opção entre ir na casa da pessoa e falar no celular, vá na casa da pessoa. Mostra o plano. Tem pessoas que é visual, né? Então, quem quiser estudar sobre PNL, programação neurolinguística, eu aconselho, porque tem pessoas que são visuais, tem pessoas que são auditivas, tem pessoas que elas são, quando a pessoa gosta muito de pegar, que sou eu, né? Eu sou muito de toque também, assim. Então, então você tem que, quando pessoalmente você consegue pegar esses sentidos todos da pessoa, né? E então é isso, para aumentar cadastro é vocês fazerem a coisa certa. Não faça na pressa. Ah, porque eu tenho preguiça de ir lá e ir lá na casa da pessoa. Não importa, entendeu? Não importa. É preferível você gastar um tempo a mais, mas que seja uma coisa efetiva, do que vocês quiserem fazer na pressa, ficar conversando com a pessoa, sem fazer amizade com ela. Aí eu fui ali, não. Trabalha aquela pessoa devagar, e aí o resultado vai ser mais sólido. E então aumentar cadastro é isso. Não é só abordar maior número de pessoas. É você trabalhar melhor as pessoas. Às vezes você tem um potencial que você abordou ele uma vez e esqueceu, porque ele falou não, mas de repente essa pessoa era uma pessoa que você deixou de trabalhar, que poderia ser cadastrado, né? Então, é isso. Agora a questão tem uma outra pergunta aqui. Como abordar? Vocês têm alguma pergunta? Vocês querem perguntar alguma coisa?
Se quiserem perguntar, é só comentar, tá, pessoal? Como abordar sobre o valor, a pergunta da Cíntia. Como abordar sobre o valor do kit, sobre o 67,50 que é dividido para os níveis? Como simplificar a explicação quando elas questionam sobre essa diferença de valor? Pessoal, é a mesma coisa que eu respondi quando eu falei a respeito do contrato de exclusividade, eu respondo agora. Esse início ele tem que ser muito bem feito, o meio também tem que ser muito bem feito, para que na hora que venha perguntar isso aqui, você tenha dificuldade de responder. Quando a pessoa chega a perguntar isso aqui, pode ser que ela está mais preocupada com o que ela ganha do que ela realmente o projeto. Porque se a pessoa chega e fala assim, eu quero um ganho imediato, então ela vai querer saber quanto que ela vai gastar, ela vai querer saber quanto que vai para cada casa e tal. Tem gente que é curioso, né? A gente sabe que tem jeito. Mas, de uma maneira simples, eu vou falar, se você começar a falar sobre detalhes assim, a gente vai ter que entrar no administrativo da empresa, apesar que a gente tem até uma explicação sobre isso, do que vai para cada lugar, para os PLs, tudo tem um lugar certo para ir. Mas, segundo o presidente, que eu já vi ele comentar sobre o áudio e tal, ele comentou que é feita a distribuição da seguinte forma. O que entra, ele paga os fornecedores, e o restante ele distribui, né? Paga os fornecedores, o restante ele distribui, e nos 20%, não, ele tira dos 20% que sobra, que na verdade é 80% ele divide, né? Mas nos 20% ainda paga impostos, uma série de coisas aí que ele assume nesses 20%. Então, essa questão de entrar mais para dentro da empresa, isso aí já é mais para pessoas que estão realmente buscando saber sobre a empresa, sobre o projeto, que eles têm interesse de saber por saber e entender, não para competir, para usar um argumento contra a SCI por causa disso e daquilo. Então, preste atenção, visualize a pessoa que você está abordando, porque às vezes tem pessoas que fazem isso para poder querer provar para você que a SCI não é boa. Tem gente que usa dessa maldade, né? Então a gente tem que ficar sempre ligado e não precisa entrar muito em detalhes. Se a pessoa perguntar, você fala assim, olha, eu vou te dar o telefone do saque, você pode ligar para ela, para eles explicarem exatamente como é, mas a SCI é uma empresa de confiança, ela tem o ISO 9001, é uma empresa que paga todos os seus impostos, ela é uma empresa que paga nosso INSS, então são argumentos que vai caindo por terra, né? Essas argumentações, assim, chatinhas, às vezes, que as pessoas, muitas das vezes, usam isso como um picuinha para perguntar, né? Então, é isso que eu aconselho. Se você pegar uma pessoa assim, o ideal é você deixar essas respostas, você pegar e deixar essas respostas para o final. Deixa a pessoa ouvir tudo que você tem que falar, aí ela vai ser convencida em outras informações que você passar para ela, e aí a partir daí você passa a falar alguma coisa mais informativa, de um teor mais profundo, né? Vamos dizer assim, que isso é informação mais profunda, né? E a questão de abordar uma pessoa, sempre que você tiver em dúvida se você vai continuar conversando sobre PL3, porque você fala da SCI, você vai falar sobre as características da empresa, que a SCI é uma empresa que ela está em todo o Brasil, que ela vai faturar 1 milhão de kits e por aí vai. Essa é uma parte da explicação. A segunda parte é você falar sobre o PL2, que eu classifico, né? Então, ou seja, para as pessoas mais leigas, você falar a primeira e a segunda, é super fácil de falar, ela vai entender perfeitamente sobre o PL2 e sobre que é a empresa, explicar tal, onde que é a empresa. Quando vai começar a explicar mais profundo, que é o PL3, o PL4, o PL5, vocês já começam a vai ter que ter um feeling, porque se a pessoa, ela tiver entendendo, você passa para a segunda parte, que é do PL3, PL4. Mas se você vê que ela ainda não entendeu o PL2, para por ali,
explica outro dia, conversa com ela no momento, vê se o lugar que vocês estão conversando tem muitas outras coisas para ela se preocupar, porque às vezes pode atrapalhar também a atenção, vai ter que marcar outro dia. Se você quiser não perder tempo, veja se no local tem alguma coisa atrapalhando, filho, às vezes. Então, procure não ter pressa, faça da forma correta que você vai, com tranquilidade, fazer com que seus objetivos aconteçam. Então, é isso. Você tem que tomar um certo cuidado de não falar de mais nem falar de menos. E falar, a pessoa vai te dar o sinal. Ficar atento ao sinal da pessoa. Procure saber se ela realmente entendeu sobre o PL2 para você passar pelo outro processo. Para certificar que ela entendeu, pessoal, às vezes, para a gente que está iniciando, é mais difícil, né? Pode demorar até 2, 3, 4 APNs para a pessoa ir, para ela entender, entendeu? Conversar com ela várias vezes, às vezes, e outra coisa, elas falam às vezes que entendem, não entendem, acontece isso também. Então, a gente tem que ficar ligado para ter a sensibilidade necessária para poder entender o que está acontecendo por trás daquilo que ela está falando, né? Mas isso é uma convivência diária. Isso é uma convivência diária, que isso é com o tempo que a pessoa vai começar a assimilar. Então, não se preocupe muito com isso. Somente leve elas nos treinamentos e ela, com o interesse dela, automaticamente isso vai acontecendo. Agora, eu vou perguntar, uma outra pergunta aqui. Como fazer o fechamento, número 4? Como fazer o fechamento depois de uma PN? A Cíntia Benites que perguntou. Esse fechamento, pessoal, ele é bem... A gente vai e fala sobre o projeto, né? Todo explicadinho. O ideal, que eu acho legal, é vocês passarem para todos uma ficha de cadastro, né? E a partir daí, vocês podem perguntar, olha, nós estamos passando aqui a ficha de cadastro para que vocês possam se tornar um consumidor inteligente. E para que você se torne um consumidor inteligente, nós precisamos do comprometimento, do kit mensal. Explique. E se realmente houver um interesse, na seriedade, levar o projeto a sério, nós estamos convidando vocês para ser um consumidor inteligente com a gente, participar dos lucros da SCI. E aí as pessoas vão dar 5 minutos para que vocês possam preencher a ficha e conversar com a pessoa que te convidou para tirar qualquer tipo de dúvida. E nós queremos dar essa oportunidade para vocês. Aí você dá os 5 minutos, 6 minutos, 10 minutos, que for necessário. E a pessoa mesmo ela se cadastra. A gente não cadastra ninguém, a pessoa se cadastra. Nós jogamos a oportunidade, mas quem realmente se cadastra é a própria pessoa. E tem uma outra pergunta, que é a 5, né? Como levar pessoas sem tempo para assistir uma APN? Pessoal, a gente tem as APNs também de conferência, né? Se não me engano, acho que é segunda e quinta-feira, que essa pessoa pode assistir. Você pode até ir na casa dela, né? Se a pessoa fala que não tem tempo, muitas das vezes é porque ela não tem interesse, né? Acontece isso em muitos dos casos. A gente só não tem tempo porque a gente não tem interesse, muitas das vezes. Então, às vezes, você tem que aumentar o número de argumentação, aumentar o número de estratégia, coloque ela num grupo de informação, um grupo que você possa alimentar ela com informações sobre a SCI diariamente. Tem as linhas de transmissões, tem ferramentas que você possa, vídeos para ela. Às vezes ela precisa de mais coisas para ela ter tempo para ir na EPN, entendeu? Mas se ela realmente estiver convencida que o projeto é bom, ela vai arrumar um tempo. Nem que seja uma vez a cada 15 dias, mas ela vai conseguir. Isso vai depender muito do grau de interesse da própria pessoa, que às vezes não depende de nós. Às vezes depende da pessoa mesmo e do nível de consciência dela sobre o projeto. Então, a pergunta 6. O que dizer para uma pessoa desconhecida no momento de uma abordagem na rua e convidá-la para participar da EPN? O que quer dizer sem dar muitos detalhes e deixar curiosa para que ela tenha interesse em ir à EPN? A Cíntia perguntou isso.
Então, nos meus áudios eu dou algumas dicas, né? Essa questão de conversar com alguém, uma dica que eu dou para vocês é o seguinte: quando você estiver conversando com alguém e normalmente você vai criar uma simpatia com ela, se você gostou dela, você vai querer cadastrar ela, dar oportunidade para ela. Você pode falar sinceramente: olha, gostei do seu perfil, quero te chamar para trabalhar comigo. Aí a pessoa vai querer saber. Só me passa seu telefone que eu vou te explicar o que é, para a gente ganhar dinheiro juntas. Fala juntas, as palavras juntas comigo, nós vamos, essas informações, assim, as palavras que transmitem que ela não está sozinha, ninguém quer fazer as coisas sozinha, elas querem ajuda, as pessoas querem ajuda. Então, faça isso. Deixe ela falar e ela vai perguntar. Às vezes ela vai insistir, falar assim: não, mas eu quero saber sobre o quê? Eu falo assim: olha, eu participo dos lucros de uma empresa e ela é um supermercado que está em todo o Brasil, o faturamento dela é 30 mil reais por mês, ela divide os lucros com a gente e eu quero que você participe dos lucros também comigo, com ela. Você não precisa falar se você tem PL2, você não precisa falar nada. Não precisa, entendeu? Você só fala: eu participo dos lucros da SCI, eu sou uma consumidora inteligente. Então, a partir daí, você fala isso e você me passa seu contato que eu vou te ligar e nós vamos marcar uma reunião. Minha agenda está um pouco cheia, porque normalmente a gente é corrido mesmo, né? E eu quero marcar uma reunião com você para a gente explicar sobre o projeto. E se você quiser também chamar seu marido, sua esposa, quem você quiser, para a gente fazer essa reunião. Agora, uma opção é você convidar ela para a PN, apresentação de negócios da sua equipe, ou para você ir até encontrar com ela e ter um tempo maior e tal. Evite falar por telefone, não cadastre qualquer pessoa, saiba se a pessoa, se ela realmente ela corre atrás. Se a pessoa quer ser um consumidor e não quer trabalhar, na minha opinião, não é bom para a nossa equipe, mas vocês fiquem abertos aí, porque a pessoa para a sua rede, né? Então não é legal. Então, só aceite, faça uma entrevista com ela. Uma outra coisa interessante é a gente fazer uma entrevista, a gente pode fazer a nossa entrevista mesmo. Nome, idade, casado, solteiro, trabalha com o quê? Uma coisa muito legal, igual a gente faz em empresa. Um case importante que você fez, que você conquistou e tal, e conte para mim e tal. Se você vê que a pessoa tem um perfil realmente desbravador, vamos dizer, um perfil de conquista, ela mesmo que ela ganhe pouco, ela consegue manter, né? E no mais, o que dizer sem dar muitos detalhes e deixá-la curiosa? É isso, eu participo dos lucros da SCI, uma empresa que participa que está um fechamento de 1 milhão de kits. Então, pessoal, eu respondi essas 6 sugestões de temas aqui, né? Alguém tem mais uma pergunta para fazer? Vocês querem comentar alguma coisa? Ficou tudo claro? E eu vou estar terminando agora o nosso vídeo, né? Porque agora vocês já devem estar cansados também. E eu gostaria de agradecer a oportunidade de todos, tá? Obrigado por vocês estarem aí. Eu vou tentar ver se eu consigo salvar esse vídeo aqui agora. Aí vocês podem compartilhar, tá bom? Vocês estão aí? Espero que vocês tenham gostado, viu? E se quiserem também, depois vocês falam lá no grupo, comente, compartilhe, para a gente multiplicar essas técnicas aí, tá bom? Um beijão para vocês. Eu vou estar fechando agora o vídeo aqui. Espero que todos fiquem cheios de informação agora para amanhã fazer uma outra forma de ver as coisas, fazer de uma forma mais estratégica, sem sair falando demais, né? E não ter resultado, mas faz as coisas direitinho que vai dar tudo certo, viu? Um beijão para vocês e fica com Deus, boa noite. E a gente vai marcar outra live aí, se vocês quiserem sugerir temas também,
falar sobre outras coisas, a gente vai marcando no decorrer do tempo aí, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Um beijão para vocês, viu? Quero ver os resultados de vocês, viu? Comentem lá no grupo, comentem aqui, tá bom? Um beijão para vocês e fique com Deus.